A gente vai falar hoje sobre trocas térmicas e equilíbrio térmico, tá? A gente vai tratar, então, a troca de calor entre corpos com temperaturas diferentes, tá? E após um certo período de tempo, esses dois corpos, né, interagentes, né, eles vão eles vão estabelecer a mesma temperatura, tá? Então, a gente vai avaliar fisicamente esse processo de trocas térmicas, tá? E equilíbrio térmico, tá certo? Então, vamos colocar essa ideia aqui, trocas térmicas e equilíbrio térmico. Bom, qual que é a nossa primeira situação que a gente vai supor aqui? É o seguinte, imagina um corpo X, com temperatura Tx, e um corpo Y, com temperatura Ty. Os dois vão estar isolados, né? Os dois vão estar isolados do ambiente, onde eu vou ter aqui, eu vou até melhorar minha aula, né, que agora eu lembrei do termo, eu tenho aqui uma parede adiabática. Então, eles estão isolados por uma parede adiabática. A parede adiabática é a parede do sem diabo, adiabática? Não, não tem nada a ver com o diabo, tá? É uma parede que não é uma parede que não é possível ter troca de calor entre o ambiente interno e o externo, tá? Então, essa é a finalidade dessa parede adiabática, sem troca de calor. Quem vai trocar calor? Eu vou ter passagem de calor entre os corpos aqui, interno do meu sistema, isolado pela parede adiabática. Qual que é a ideia? Meu corpo X, vamos supor que ele vai ter temperatura maior do que o meu corpo Y, tá? Então, o meu corpo X tem temperatura maior do que o meu corpo Y. O que isso significa? É que o corpo X, como ele tem maior temperatura, vai ceder calor para o corpo Y, certo? Então, eu vou passar calor do corpo X para o Y. Até o quê? Passado um tempo, nós vamos ter que Tx é igual a Ty. Só que é diferente da condição inicial, tá certo? Não vai ser equivalente à condição inicial. O que eu quero dizer? A temperatura inicial de Tx e Ty é uma. Depois de ter a troca de calor, ou seja, passado um tempo, Tx vai ter a mesma temperatura de Ty. Tá? Ou seja, Tx vai ter uma temperatura menor do que a inicial e Ty uma temperatura maior do que a inicial. Tá? Então, vai ter a passagem de energia térmica entre dois corpos. Todo sistema físico troca calor com o outro. Né? É impossível eu não ter troca de calor. Tá certo? É impossível. Todo, toda máquina, todo objeto, ele é passível de troca de calor. Acontece que alguns materiais ele têm um fluxo de energia térmica mais lento, ou seja, o fluxo é mais lento, né? E aí daí ele demora mais tempo, certo? Então, vamos fazer um ponto aqui, ligado isso com um calor específico, né? É a questão, por exemplo, da água, né? A água, quando ela está à noite, vamos supor, você está na piscina de manhã, você tem a sensação que a água está fria. Aí vai incidindo radiação solar, essa água vai aquecendo, né? Aquecendo, aí daí, chega à noite, a água está mais quente do que o ambiente externo. O que significa? Que o fluxo de calor que a água que passa pela água, ou a quantidade de energia que ela absorve é mais lenta do que o meio, né? Então, ela vai absorvendo aos poucos, depois, para ela liberar também é lento. Ou seja, quanto maior o calor específico, mais difícil é a troca de calor, né? Quanto menor o calor específico, mais fácil a transferência de calor, né? Nossa, o carro derrapou ali, quase bateu. Então, vamos fazer essa relação de trocas de calor, né, relacionada com dois objetos ou mais, tá? Então, eu vou projetar para vocês exemplos da página 82 ou 83 do livro de vocês, tá? Se vocês estiverem com o livro aí, por favor, peguem. Pessoal, alguma dúvida? Professor, essa parede adiabática é a mesma coisa que o calorímetro que a gente tinha falado? É Ah, tá. calorímetro. Obrigada.
Certo, obrigada. 35, né? Colocando em contato duas massas de 400 gramas cada uma, sendo uma de ferro a 240 graus Celsius e outra de chumbo a 140 graus Celsius, qual será a temperatura de equilíbrio térmico? Tá? Pessoal, olha só, faltou eu dizer qual que é a expressão matemática que relaciona a troca de calor, né? Estava com um paninho aqui em cima da expressão. Para a gente quantificar a troca de calor, a gente considera o sistema fechado, adiabático, tá certo? E o que acontece? Eu tenho que obedecer uma expressão. Qual que é a expressão? Que a troca de calor internamente ali tem que ser igual a zero, certo? Então, se o A passa calor para o B, então a quantidade de calor que o A passa para o B mais a quantidade de calor que o B ganha do A tem que dar zero, porque meu sistema está isolado, tá? Então, no sistema fechado, ou seja, um sistema adiabático, ou seja, não tem troca de calor, a quantidade de calor do objeto 1 mais a quantidade de calor do objeto 2, que eles estão trocando, mais a quantidade do objeto de calor 3, isso tem que ser igual a zero, tá? Então, basicamente, a gente vai seguir essa relação matemática para todos os exemplos, tá? Por que tem que dar zero? Porque um vai ganhar e o outro vai ceder. Se eu somar a quantidade de calor que um ganha com a quantidade de calor que o outro perde, o que acontece? Vai dar zero, né? Aí o meu sistema conserva a energia internamente, tá? Então tem que prezar pela conservação da energia do meu sistema fechado. Tranquilo? Então vamos lá. Deu 35, tá? Então, partindo dessa expressão matemática, a gente vai resolver o exercício 35. Vou tentar separar. Então, o que vai ter? 400 gramas de ferro e 400 gramas de chumbo, tá? Então, em ferro tem 400 gramas. Em chumbo, PPB, né? Eu tenho 400 gramas. Certo? Alguém está pedindo para entrar aqui? Certo. Só que o ferro, ele vai estar a 240 graus Celsius. Tá certo? E o chumbo a 140. Tá certo? Aí está perguntando qual vai ser a temperatura de equilíbrio térmico. Ou seja, se os dois têm contato e os dois são com temperaturas diferentes, vai ter troca de calor, né? O princípio básico para ter troca de calor é que dois corpos ou mais, eles têm que ter o quê? Temperaturas diferentes, tá certo? Bom, a gente vai considerar o calor específico do ferro igual a 0,11 caloria por grau Celsius por grama. E do chumbo, ele vai ser igual a 0,031 caloria por grau Celsius por grama. Tá? Bom, agora vamos calcular o calor de cada um, certo? Só que eu não sei a temperatura de equilíbrio, eu tenho que calcular. Como que eu vou resolver isso? Tá? Então, vamos lá? A condição para equilíbrio é que os dois terem a mesma temperatura. Tá vendo que a temperatura inicial são diferentes? Tá? Então, vamos lá. Então, nós vamos resolver aqui, ó. A quantidade de calor do ferro, a quantidade de calor do outro. Então, o ferro vai passar para o chumbo, né? Ele tem maior temperatura, certo? Como eles estão na fase, se eu não me engano, é sólida, né? Que ele me deu calor específico, ou melhor, calor específico isso. Ele me deu calor específico, né? Pode ser que eles estejam na fase líquida também, mas eu acredito que não. Acho que o ferro se funde a mais alta temperatura, tá? Não me lembro de cabeça. Mas, então, o ferro, como ele tem maior temperatura que o chumbo, o ferro vai passar o quê? Calor para o chumbo. Então, o que nós vamos ter aqui? Calor é igual ao quê? Massa do ferro vezes o calor específico do ferro
vezes a variação de temperatura. Isso aqui é igual ao quê? É mais o quê? Mais o quê? Mais a quantidade de calor do chumbo, que é o quê? A massa do chumbo, vezes o calor específico do chumbo, vezes a variação de temperatura. Só que cada um tem uma variação de temperatura, né? Porque são compostos diferentes. Certo? Vamos jogar valores. Qual que é a massa do ferro? 400. Não vou pôr unidade não, tá? Porque o quadro não cabe. Calor específico do ferro? 0,11. Vezes a variação de temperatura do ferro. O cachorro pode latir aqui, tá? Se ele late parecendo que tá morrendo, é porque ele late assim mesmo, tá? Mais o quê? 400 gramas de chumbo. Vezes calor específico do chumbo. Vezes a variação de temperatura do chumbo. Certo? Então, essa é a expressão que nós temos. Tá certo? Isso aqui tem que ser igual a quê? A zero. Né? Achando que eu vou ter que apagar um quadro, né? Porque a conta vai ficar muito grande. Eu vou apagar tudo, tá? Então, como vai ficar a nossa equação? Vai ficar assim, ó. 400 vezes 0,11 vezes variação de temperatura do ferro. É a temperatura final menos a inicial, que vale quanto? 240. Mais o quê? 400 vezes calor específico do chumbo, 0,031, vezes temperatura final, que vai ser a mesma do ferro, porque os dois vão entrar em equilíbrio tempo, menos 140. Isso tudo tem que dar igual a quê? Igual a zero. Tranquilo? Então, o que a gente vai ter? 400 vezes 0,11 vai dar 44 TF. Certo? Menos. Fazendo aqui, tá? 400 vezes 0,11 vezes 240 vai dar menos 10.560. Mais o que? 400 vezes 0,31, ou 400 vezes 0,031, né? Dá 12,4 TF. Menos 400 vezes 0,031 vezes menos 140. Vamos ver quanto que dá aqui. Vai dar 1.736. Isso aqui dá zero, tá? Então, eu vou somar o que tem TF e o que não tem. Então, vai ser 12,4 TF mais 44 TF, vai dar 56,4 TF, menos 10.560, menos 10.560, menos 1.736. Fazendo essa continha aqui, então 10.560, menos, ou melhor, menos 10.560, menos 1.736, né? 12.296. Dá 12.296. Isso tudo é igual a zero, né? Certo? Estou conferindo aqui. Agora, esse número negativo aqui, 12.000, eu vou passar para cá, positivo. Então, vai ficar 56,4 TF é igual a 12.296. Certo? Então, TF vai dar o quê? 12.296 dividido por 56,4. Fazendo essa continha, é 218,01 graus Celsius. Qual que era a temperatura inicial do ferro? Era 240, foi para 218. E qual que era do chumbo? 140, foi para 218. Né? Então, eu creio que está correto, por quê? Porque o ferro diminuiu a temperatura e o chumbo aumentou. Né? Então, isso é um indício que nossas contas estão certas. Né? Então,
tem que ser sempre essa compensação, tá certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Então a letra A foi essa, né? Eu só tinha essa questão. Eu posso calcular a quantidade de calor que o A perdeu, o ferro perdeu, o chumbo perdeu? Posso, né? É só pegar a massa, vezes o calor específico, e fazer essa variação aqui, ó. Vamos fazer aqui, na calculadora, vai ser 208 menos 240, dá menos 22 graus Celsius, vezes 400 gramas, vezes 0,11. Nas minhas contas aqui, deu 968 calorias que o ferro perdeu. E o chumbo? Ele vai ganhar essa mesma quantidade. Se eu aplicar a variação de temperatura do chumbo nas mesmas condições, vai dar a mesma quantidade de calor do que o ferro perdeu, é a quantidade de calor que o chumbo ganhou. Tá? Outra forma de conferir. Calcule a massa que restará do gelo ao ser atingido o equilíbrio térmico, quando um pedaço de 0,2 kg de massa e temperatura de menos 10 graus Celsius for lançado em uma bacia contendo 4 litros de água a 20 graus Celsius. Despreze as trocas de calor com o ambiente. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. O calor específico do gelo é 1 caloria por grama por grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. E a densidade da água, 1 quilograma por litro. Então, vamos lá? Pessoal, então o que a gente tem que tomar cuidado aí? Porque vai ter uma transição de fase no meio da brincadeira, né? Se ele está falando que vai ser atingido o equilíbrio térmico e ainda vai sobrar partícula ou pedaço de gelo na água, isso significa que a temperatura final do meu problema é 0 graus Celsius, tá? Então, se eu jogo um gelo na água e esse gelo vai ficar ali e atingir o equilíbrio térmico com gelo e água, isso significa o quê? Que a água vai estar em 0 graus Celsius e o gelo também. Tranquilo? Então, a minha temperatura final, no exercício 37, temperatura final é igual a 0 graus Celsius. Por quê? Porque eu tenho gelo mais água líquida. Tá certo? Então, o que a gente faz? A gente tem que considerar que o calor do gelo, vou chamar calor do gelo sensível, que é o GS, tá? Mas o calor do gelo na transição de fase, que eu vou chamar de GL, porque eu tenho uma transição de fase ali do gelo, mais a quantidade de calor da água, não, de 4 litros de água, né? Vou chamar de A, isso aqui tem que dar igual a zero, certo? Então, eu tenho que considerar a transição de fase também. Quando eu tenho transição de fase, a questão do gelo está aqui, ó, mais o da água. Então, vocês têm que tomar muito cuidado. Todo problema que tem transição de fase, eu tenho que considerar a perda de calor por meio da transição de fase, tá? Deixa eu ver se alguém perguntou. Não. Então, o que a gente tem? Calor do gelo, né, sensível. Eu vou considerar ele de menos 10 graus Celsius até o quê? Até 0 graus Celsius. Uma massa de quanto? 0,2 kg, que dá o quê? 200 gramas. Então, vai ser assim, ó. MC, vou chamar de GS, vezes ΔT, mais M2, vou chamar de M2 porque parte de gelo que vai derreter, tá? Vezes o calor latente, tá? Ou seja, tem que diferenciar a massa do gelo sólido com a massa do gelo que derrete, tá? Então, são massas diferentes. Mais o quê? O calor da água, que é o quê? A massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura. Então, isso aqui é a variação de temperatura da água, lembrando também, é diferente da variação de temperatura
do gelo, tá? Tranquilo? Vamos fazer aqui uma certa análise. E a variação de temperatura da água, ela é igual a quê? A água, ela vai estar inicialmente a 20 graus Celsius, então a temperatura inicial é 20 e a final é zero. Então a variação de temperatura da água vai ser 0 menos 20, que dá o quê? Menos 20 graus Celsius. A variação de temperatura do gelo no estado sólido, ali no calor sensível, ele vai ser o quê? A temperatura inicial dele é menos 10 e a final é zero. Então vai ser 0 menos 10. Isso dá o quê? 10 graus Celsius. E a massa da água, ela é igual ao quê? A massa da água é igual a densidade vezes o volume, tá? Eu estou falando aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, me interrompam, tá? Então, a densidade da água vezes o volume me dá a massa, né? Porque densidade é massa por volume, multiplico cruzado. Ok, né? Então, vai dar o quê? A densidade, ele me deu o quê? 1 kg por litro. Vezes o volume da água, que é quantos litros? 4 litros. Então, a massa da água vai me dar o quê? 4 quilogramas ou 4.000 gramas. Então, tem que ficar atento a esses dados, tá? 4 litros de água, né? 4 litros por litro. Então, 1 quilograma por litro vezes 4 quilos, né? Então, vamos lá. Então, tem a massa do gelo, que vale quanto? Deixa eu olhar aqui. A massa do gelo é 0,2 kg, que dá 200 gramas. Vou colocar aqui, né? 0,2 quilogramas do gelo vai ser igual a 200 gramas, tá? Aí todo mundo sabe disso. Então, vai ser o quê? 200. Não vou pôr unidade, senão vai ficar muito... Vezes calor específico do gelo é 0,5. Vezes variação de temperatura do gelo, que é 10. Mais a massa da quantidade de água derretida, que eu chamei de M2, que eu não sei. Vezes o calor latente do gelo para a água de fusão, né, no caso, é 80. Mais a massa da água, que é 4.000. Vezes calor específico da água, que é 1. Vezes variação de temperatura da água, que é menos 20. Certo? Isso tudo tem que ser igual a 0. Tá? Então, qual que vai ser? O que a gente vai calcular? A massa de água que vai derreter. Certo? Então, vamos lá. 200 vezes meio dá 100, vezes 10 dá 1.000. Né? Então, tem aqui 1.000 mais 80 M2 mais, no caso, menos, né? 4.000 vezes 20 dá 80.000, né? Isso tudo dá 0. 1.000 menos 80.000 menos 79.000. Passo para o outro lado. Então vai dar o quê? Eu vou fazer direto, tá? M2 é igual. Acho que essa continha todo mundo consegue resolver, né? M2 vai ser 79.000 por 80. Por. E dá 7.900 por 80. Por 8. Então, gente, a gente viu lá que a massa do gelo é igual a 79.000 dividido por 80. Isso vai dar em gramas, tá? Então, o que acontece? Se eu fizer a continha aqui, 79.000 dividido por 80, vai dar 987,5 gramas, tá? 987,5 gramas. Ou seja, eu tive a massa do gelo, né, que seria a massa derretida ali, né, que a gente utilizou, seria uma massa muito maior do que a massa que estava dentro do balde, né? O que isso significa? É que todo o calor fornecido pela água contida dentro do balde, que seria os 4 litros, ela vai derreter completamente todo o gelo, tá?
Para a gente confirmar isso, o que a gente faz? A gente faz a seguinte conta: pega o calor do gelo, né, sensível, mais o calor latente do gelo, mais o calor da água. Isso é igual a zero. Só que a gente coloca o quê? Que a gente não sabe a temperatura final. Se você fizer o exercício 37 igual 35, sem saber a temperatura final, vocês vão fazer as continhas e vão ver que vai dar a temperatura final, que é a temperatura de equilíbrio, vai dar 15 graus Celsius, um pouquinho a mais de 15 graus Celsius. Ou seja, todo o gelo vai ser derretido. Por isso que a massa aqui deu maior. Se a massa desse menor, a gente conseguiria saber o quanto derreteu e subtrairia, né, com a massa total do gelo e encontraria o que sobraria em pedra de gelo dentro do balde, tá certo?